A paz do Senhor. Semente da serpente. O que é isso? O que quer dizer isso? Que ensinamento é esse? Que crença é essa? Bom, para os que creem na semente da serpente, eles dizem assim, que Eva, ela coabitou, ela fez sexo com Satanás lá no Jardim do Éden. E por causa desse pecado dela, de ter feito sexo com Satanás, é que se originou o pecado original. E foi por causa desse ato de Eva, de ter tido relação sexual com Satanás, gerou Caim. Que Caim é filho de Satanás e Abel é filho de Adão. E é por isso que temos as pessoas ruins e as pessoas boas. As pessoas ruins que existem em nosso mundo e que existiram e continuam existindo são filhos e filhas do maligno, descendentes de Caim, Caim filho de Satanás. Mas será que é realmente isso que a Bíblia nos fala? Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 16 e o 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem para Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja só, o que está nos passando aqui o entendimento com essa passagem que eu acabei de ler? Aqui fala que Deus disse para Adão não comer e nem tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou será que Deus aqui está dizendo que não era para Eva ter relação sexual com Satanás? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabemos que a árvore, ela também é usada por Jesus como algo simbólico, se referindo à pessoa no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, versículo 10. Assim como também Jesus citou terra, trigo, vaso, luz, sal, joio, igreja, ovelha, bode, se referindo a pessoas. Mas aqui, em Gênesis 2, 16 e 17, a árvore aqui não está se referindo à pessoa. Está se referindo à árvore literal. Uma árvore que dá fruta. E Adão e Eva foram proibidos por Deus de comer dessa fruta. Gênesis capítulo 1, versículo 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então aqui Deus falou de várias árvores diferentes, aonde cada árvore tem o seu tipo de fruta, assim como nós temos hoje o pé de laranja, o pé de bergamota, o pé de caqui, o pé de tangerina e por aí vai. E aí Deus deu essas frutas, juntamente com as ervas que dão semente, para que Adão e Eva se alimentassem, que isso fosse comida para eles se manterem vivos. Então veja bem, Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus plantou um jardim, criou um jardim, e colocou lá Adão para cuidar desse jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então note que nesse jardim do Éden havia duas árvores especiais lá.
Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, e várias outras árvores que o Adão e Eva poderiam tocar e comer dos seus frutos. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva não podiam nem tocar, e muito menos comer do seu fruto. Agora, se eles tocassem na árvore da vida, aí eles iam ter vida eterna. Mas isso não aconteceu porque Deus interveio antes que Adão e Eva fizessem esse erro. Então veja bem, Satanás estava em corpo humano quando ele apareceu para Eva. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então aqui, Satanás ele estava em corpo humano? Não. Aqui Gênesis capítulo 3, versículo 1, aqui dizia que era um animal, a serpente. Assim como muitos entendem que a serpente, um animal, que com certeza não era um animal como é hoje, ele era outro tipo. Satanás falou através desta cobra, tipo um ventríloco, enganando Eva. E aqui Satanás passou a perna em Eva, falando algo que Deus proibiu de Eva fazer, mas no fundo Satanás enganou Eva. E não que Satanás teve relação sexual com Eva, entende? Porque Eva ela tocou do fruto e comeu do fruto. Versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então aqui está dizendo que Eva fez sexo com Satanás? Não. Aqui está dizendo que Eva comeu do fruto, literalmente. Ele tirou o fruto, a fruta da árvore que não podia tirar, e comeu. E deu para Adão. E Adão também comeu da fruta. Então veja bem, se Eva realmente teve relação sexual com Satanás, como acreditam os adeptos da semente da serpente, então Adão também fez sexo com Satanás. Então Adão também teve relação sexual com Satanás, porque é o texto que está nos dizendo isso. Gênesis 3, versículo 6, que Adão também comeu do fruto. E aí, o que tu me diz? Adão fez sexo com Satanás? Pensa bem nisso, medita nisso. Eu vou ler Gênesis 3, versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore, olha só, que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então aqui Deus está falando para Adão. Deus falou para Adão que pelo fato de Adão ter feito sexo com Satanás, a terra se tornou maldita por causa disso? É isso que Deus falou para Adão? Não. Deus falou para Adão que por causa dele ter comido do fruto da árvore proibida, por causa disso, desse mal, desse erro, dessa desobediência, a terra se tornou maldita. E é por isso que a terra é hoje do jeito que é. Um mundo difícil. Um mundo cheio de catástrofes, violência, injustiça, corrupção, assassinato, manipulação, terrorismo, organização satânica, entre outros tipos de males que há no nosso mundo. É por isso que hoje o nosso mundo está do jeito que está. Por causa deste erro de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, no início de tudo. Em Gênesis 3, versículo 22, diz assim: então disse o Senhor Deus:
Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Foi o que eu acabei de falar recentemente. Então Deus aqui falou, olha, vamos dar um jeito aí de tirar Adão e Eva lá do jardim, para que eles não venham também a tomar e comer do fruto da árvore da vida, e por causa disso eles vão viver eternamente. Então eu não quero isso. Então será que aqui corria o risco de Eva fazer sexo novamente com Satanás, árvore da vida, e Adão também, porque é o que a Bíblia diz. Eva comeu do fruto, e Adão também comeu do fruto. Então se Eva fez sexo com Satanás, Adão também fez sexo com Satanás. E não adianta vir me dizer que não, que isso e aquilo, não adianta, porque o texto está dizendo aqui. Ou Eva fez sexo ou não fez sexo. E se Eva fez sexo, Adão também fez. E pronto. Não tem essa de que Eva fez sexo. Ah, Adão comeu, mas não está dizendo que não fez sexo. Não fez sexo com Satanás. Não. Não tem nada a ver. Se Eva fez sexo com Satanás, Adão também fez. Mas que fruto era esse, irmão Fabiano, que a Bíblia diz? Esse fruto, ele era o sexo ou uma fruta? Na verdade, a Bíblia não diz que tipo de fruto era esse. Se era uma maçã, o mais conhecido que ficou é a maçã. Mas não sabemos se foi uma maçã, se foi uma pera, se foi uma laranja. Quem sabe é uma fruta que nem existe no nosso mundo atualmente. E eu não descarto essa possibilidade. Quem sabe é uma fruta que o homem desconhece. Então, ainda tem pessoas que têm a coragem de dizer que o pecado original foi o sexo. Olha só, que foi o sexo entre Adão e Eva. Agora estou mudando, agora aqui a história é outra. Que a partir do momento que Adão e Eva fizeram sexo, eles erraram, isso desagradou a Deus e Deus expulsou eles do paraíso. Mas se você for ver, Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus formou Adão e Eva, o que Deus falou para eles? Sejam fecundos e multiplicai-vos. Ué, se Deus falou que é para eles se multiplicar como? Só pode ser através da relação sexual. Mas se era pecado, era errado, não era permissão de Deus, Deus não queria isso. Então por que Deus falou isso para Adão e Eva multiplicarem na terra? Então é outro absurdo que tem um grupo aí que acredita que o pecado original foi o sexo. Sexo entre Adão e Eva, não o sexo entre Eva e Satanás. Eu também, quando eu não conhecia a palavra de Deus, e antes de eu me converter, eu até cheguei a pensar que o sexo mesmo foi o pecado original. Foi o erro cometido por Adão e Eva, que Deus não queria que eles fizessem sexo. Que Deus colocou Eva e Adão no mundo, mas não era para eles terem sexo. Mas daí como é que eles iam multiplicar? Como é que ia vir mais pessoas no mundo se não fosse através do sexo? Me diga como. Se Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus falou para eles se multiplicarem. Então, o pecado original não foi o sexo entre Adão e Eva e não foi o sexo entre Eva e Satanás. O pecado original foi da desobediência da parte dos dois de terem tocado e comido do fruto proibido que Deus não permitiu e não queria que eles tocassem. A Bíblia não diz o porquê que Deus não queria que eles tocassem nesse fruto. Quão grave seria, porque Deus permitiu que as outras árvores que haviam ali no jardim, eles podiam comer as frutas das outras árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam tocar. Então veja bem, se o pessoal da semente da serpente diz que árvore se refere à pessoa, então havia muitas pessoas ali também. Árvore, pessoas, muitas árvores, muitas pessoas. Mas não é isso que a Bíblia nos fala. Outra questão aqui muito importante, que é para se pensar.
Adão e Eva tiveram filhos antes de serem expulsos do jardim do Éden? Ou tiveram filhos depois de serem expulsos do jardim do Éden? Se Adão e Eva tiveram filhos depois de serem expulsos do jardim do Éden, então só aí cai por terra a crença da semente da serpente. Agora, se Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel, entre outros filhos, ainda enquanto eles estavam no paraíso, no jardim do Éden, aí é outra história. Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Mas note que no capítulo 3 de Gênesis e o versículo 24 diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E após essa expulsão, diz que Adão fez sexo com Eva e veio Caim. Então eu entendo aqui, e muitos também entendem, que Caim e Abel, ou seja, que Adão e Eva tiveram filhos depois de serem expulsos do jardim do Éden. Que Adão e Eva tiveram relação sexual depois de serem expulsos do jardim do Éden. E outra coisa, Caim e Abel eram gêmeos, como Jacó e Esaú eram gêmeos? Não. Eu também entendo que Caim e Abel não eram gêmeos, como pensam os adeptos da semente da serpente. Que Caim foi gerado por Satanás e Abel foi gerado por Adão. Mas eu entendo que Caim e Abel não eram gêmeos. Que Caim é o filho mais velho, ele nasceu primeiro e depois de um tempo Eva engravidou novamente e aí veio Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então veja bem, só aqui no que eu acabei de ler, Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2, nos passa o entendimento, sim, que Caim e Abel vieram depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e que Caim e Abel não eram gêmeos, e que Adão fez sexo com Eva após eles serem expulsos do jardim do Éden, e que o primeiro filho foi Caim, o primogênito, e o segundo filho veio Abel algum tempo depois. Caim e Abel não eram gêmeos, e eles foram gerados depois de serem expulsos do jardim do Éden. Para os adeptos da semente da serpente, Caim foi gerado juntamente com Abel ao mesmo tempo por Satanás e Adão, lá ainda dentro no jardim do Éden. Gênesis capítulo 6, versículo 2 diz que os filhos de Deus coabitaram com as descendências do maligno, com os filhos dos homens, com as filhas dos homens. Segundo os adeptos da semente da serpente, eles usam também essa passagem para dizer que é daí que surgiu o gigante. Um filho de Deus que teve relação sexual com uma mulher ímpia. Essa mulher ímpia, ela era descendente de Caim, Caim filho de Satanás. E é por isso que veio os gigantes, os Nefilins. Mas não é isso que a Bíblia nos fala. Eu já tenho um vídeo aí no meu canal sobre os gigantes, sobre os Nefilins. Se você não viu, olhe e você vai entender o que eu estou dizendo. Então essa passagem de Gênesis, capítulo 6, versículo 2, também usada pelo pessoal da semente da serpente, para dizer que ali esses gigantes vieram através dos filhos do maligno, com os filhos de Deus gerou gigante. Não, não é isso o que a Bíblia está nos dizendo. É só você ver meu vídeo que eu tenho ali sobre esse assunto dos Nefilins. Porque olha só, um crente com uma descrente pode gerar um gigante? Um filho de Deus. Hoje sabemos que temos muitos casais que estão em julgo desigual. Por exemplo, o homem se converteu primeiro, ou vice-versa,
ele se converteu, a mulher não. Ou o homem é crente e fez a burrada de casar com uma descrente. Conheci um ou dois irmãozinhos aqui que fizeram essa burrada. Eles eram crente e casaram com uma descrente. Pensa na dor de cabeça que eles têm até hoje por causa dessa burrada, desse erro. Julgo desigual. E aí? Se naquela época, para os adeptos da semente da serpente, foi o motivo de ter sido gerados gigante, então por que hoje não continua nascendo gigante? Quando um crente casa com uma descrente e dessa união nasce um filho, por que esse filho não se torna gigante? Por quê? Porque a pessoa que é convertida, ela é filho de Deus, e a outra que não é, ela não é filho de Deus. Mas também ela não é filha diretamente de Satanás, gerada por Satanás, descendente de Caim. Caim foi gerado pelo próprio Satanás? Segundo os adeptos da semente da serpente, Caim foi gerado pelo próprio Satanás, porque eles leem 1 João, capítulo 3, versículo 12, e fazem uma distorção daquelas. Veja bem, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão, Abel. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então aqui João está dizendo que Caim era filho do maligno? Era filho de Satanás? Não. João estava dizendo que Caim era do maligno. Por quê? Porque ele era uma pessoa má. Assim como temos muitas pessoas hoje más, homens maus e mulheres más, não é porque eles são filhos do maligno, mas eles são do maligno. É por isso que eles precisam de Jesus para mudar de vida. E por causa disso, como Caim aqui, como João disse, as suas obras eram más, pessoas ruins. Não é porque existe hoje uma pessoa ruim em nosso mundo que ela é descendente direto de Caim, filho de Satanás. Não. É porque ela não teve ainda luz em sua vida, ela não foi transformada por Deus. E não que João está dizendo aqui que Caim era filho de Satanás literalmente. Não. Uma outra passagem clássica usada pelos adeptos da semente da serpente é Mateus capítulo 3, versículo 7, capítulo 12, versículo 34 e o capítulo 23, versículo 33, aonde diz que Jesus Cristo e João Batista chamaram os fariseus de raça de víboras. Mas será que, por causa de Jesus e João Batista terem chamado os fariseus de raça de víboras, eles estão dizendo que esses fariseus eram filhos, literalmente, de Satanás, descendentes de Caim? Não, não é isso que Jesus e João Batista estavam dizendo. Jesus e João Batista falaram isso porque raça de víboras, cobra, porque eles estavam agindo como filhos do maligno, entre aspas, mas não que eles eram filhos literalmente do maligno, como João disse em 1 João capítulo 3, versículo 12, que eu acabei de ler. É porque esses fariseus eram do maligno, eles eram maus, eram pessoas más. E não que Jesus e João e Batista estavam dizendo que eles eram filhos da serpente, não. Essa é outra distorção da parte dos pessoal da semente da serpente. Outra passagem clássica usada pelos adeptos da semente da serpente, dos que creem na semente da serpente, é Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, que fala da parábola do joio e do trigo. Mas veja bem, os adeptos da semente da serpente, os que defendem a doutrina da semente da serpente, dizem que o joio são os filhos do maligno e o trigo são os filhos de Deus. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o trigo é a pessoa salva, é aquela que se converteu a Cristo, é aquela que vai herdar o reino dos céus. E o joio é a pessoa que não é convertida, é a pessoa que ela até pode professar a fé em Cristo, mas está vivendo em pecado.
é aquela pessoa que não nasceu de novo, é aquela pessoa que não vai herdar o reino dos céus. Esse é o joio. E não que Jesus está dizendo que o joio é filho diretamente de Satanás, descendente de Caim, e o trigo é filho de Deus. Esse está certo. Então olha só o que nos leva quando pessoas usam passagens isoladas e se deixam a se levar a pensar naquilo que a Bíblia não está falando. Jesus, Paulo ou Pedro falaram a respeito disso, da semente da serpente? Chegaram a comentar em alguma passagem no Novo Testamento que Eva teve relação sexual com Satanás? Não, não tem nenhuma passagem falando isso. E se não tem nenhuma passagem falando isso, é porque isso nunca aconteceu, de Eva ter feito sexo com Satanás. Você acha que principalmente Paulo não teria comentado sobre isso? Se realmente Eva fez sexo com Satanás? Claro que ele teria comentado, mas ele não fez isso, não comentou por quê? Porque isso nunca aconteceu. Paulo comentou a respeito do pecado de Adão, Romanos 5, ali da desobediência, mas nunca falou nada que o erro foi de Eva ter feito sexo com Satanás. Olha só o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente fez sexo com Eva. Opa! É isso que Paulo está dizendo? Não. Paulo disse assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Então olha só, aqui Paulo está falando do engano que Eva sofreu da parte de Satanás, que Satanás mentiu para Eva, que ela podia comer do fruto proibido, que ela não ia morrer. E Deus falou que ela ia morrer. Morte física e espiritual ao mesmo tempo. E não que Satanás fez sexo com Eva. Olha só o que Paulo está dizendo aqui em Atos, capítulo 17, versículo 26. De dois só, Satanás e Adão fez toda a raça humana. Opa! É isso que Paulo está dizendo? Que através de duas pessoas, de dois homens, é que surgiu toda a raça humana? Não. Paulo está dizendo assim: de um só, está se referindo a Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então Paulo aqui está dizendo a respeito de Adão, que através de Adão veio Caim e Abel e os outros mais filhos que Adão teve, que nos fala Gênesis capítulo 5, que através de Adão é que surgiu todas as pessoas que existiram, que ainda existem, e ainda muitos ainda existirão, porque muitos ainda vão nascer. Então aqui Paulo está dizendo que de Adão somente é que veio toda a raça humana. Mas para os adeptos da semente da serpente, para os que defendem a semente da serpente, eles dizem que não, que toda a raça humana veio através de dois homens, Adão e Satanás. De Satanás veio Caim. Caim, tu vê lá na Bíblia que depois que ele matou Abel, ele fugiu, conheceu uma mulher e teve filhos, gerou filhos nessa mulher. Então, eles dizem que os adeptos da serpente, que a raça humana veio através de Adão e Satanás. De Adão veio Abel, Abel foi morto, depois veio Sete, e entre outros filhos. E de Satanás veio Caim, e Caim gerou filhos e filhas também. Então, os adeptos da semente da serpente dizem que a raça humana não surgiu só de um homem, Adão, mas de dois, de Adão e Satanás. De Satanás, Caim, que gerou vários filhos, e de Adão também, que gerou vários filhos. Outra coisa que os adeptos da semente da serpente citam
que eles falam é assim: ah, mas então por que Deus mandou Israel matar todos os povos que habitavam em Canaã? Então eles acreditam que Deus mandou Israel fazer isso é porque Israel era o povo de Deus. E aqueles povos que habitavam em Canaã, povos inimigos, eles eram todos filhos de Caim, descendentes de Caim, filhos diretamente de Satanás, através de Caim. Mas era isso que Moisés estava dizendo? Era isso mesmo? Vamos ver o que diz Deuteronômio, capítulo 20, versículo 17 e 18. Antes, como te ordenou o Senhor, teu Deus, destruí-las totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Então Deus aqui falou para Moisés, dizer para os israelitas, quando eles entrassem em Canaã, que era para eles matarem os povos que habitavam em Canaã, porque eles eram descendentes de Caim, filhos da serpente? É isso? Não. O que Deus estava dizendo ali e alertando para Israel matar os povos inimigos é para que se eles deixassem alguns povos vivos, e de fato eles deixaram, e isso desagradou a Deus, fez com que Israel se contaminasse com esses povos e se deixaram a se levar pela idolatria, principalmente. E também outra abominação que Deus detesta é que os povos inimigos, os povos pagãos faziam naquela época, sacrificavam seus filhos no fogo. Então é isso que Deus estava dizendo, querendo dizer para Israel. Quando vocês entrar lá em Canaã, mata todos aqueles povos, são todos povos pagãos, não são do meu povo. E se eles são perigosos para vocês, porque eles podem acabar levando vocês a se corromper, e vocês podem fazer coisas erradas, imitando eles e desagradando a mim. É que nem hoje, por isso que a Bíblia alerta, o julgo desigual, como eu acabei de falar antes. Um crente, ele vai ficar andando com pessoas descrentes, para lá e para cá, para cima e para baixo? Um crente vai casar com uma mulher descrente? Não dá, julgo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Não vão andar. Quantas famílias foram destruídas? Casais se separaram, se divorciaram, porque o marido ia por aqui, a mulher ia por ali. Estavam em caminhos diferentes. Um estava na porta estreita e o outro estava na porta larga. Um estava no caminho de Deus, o outro estava no caminho do diabo. Um estava no caminho da salvação, o outro estava no caminho da perdição. É isso que Deus está falando em Deuteronômio capítulo 20 para Israel, quando entrasse em Canaã. E nada a ver com a semente da serpente. E para finalizar o vídeo, poderia falar aqui muito mais. Podia citar mais umas passagens aqui, por aqueles que usam, para aqueles que querem confirmar que eles estão certos, os adeptos da semente da serpente. Como eu também poderia usar mais algumas passagens aqui para refutar eles. Mas eu vou deixar aqui 3 perguntas para aqueles que creem na semente da serpente. Uma delas, a primeira é: o que dizer das pessoas más que vieram para o Evangelho? E aí? Se uma pessoa é má, é porque ela é filha diretamente de Satanás, descendente de Caim, como os adeptos da semente da serpente ensinam. Então uma pessoa má jamais poderia vir para o Evangelho. E nunca vai vir para o Evangelho, nunca vai se converter. Por quê? Porque ela é filha de Satanás, ela tem sangue de Satanás, de Caim na veia. É isso que os adeptos da semente da serpente acreditam. Mas a gente sabe quantas pessoas más que já vieram para o Evangelho, se converteram, e hoje são bênçãos. São pessoas transformadas, homens de bem, que no passado foram assassinos, estrupadores, roubadores, ladrões,
mentirosos. Então, essas pessoas jamais poderiam se converter. Não é mesmo? Por quê? Porque elas eram filho do maligno. Então, só essa pergunta aí também já deixa os adeptos da semente da serpente meio que sem saída para responder. Outra pergunta para os adeptos da semente da serpente: o que dizer das pessoas que se desviaram e nunca mais voltaram para Deus? E aí? Uma pessoa que era de Deus, já era convertida, era uma pessoa que glorificava a Deus através da sua vida, como disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 16. Era uma pessoa que estava na porta estreita, uma pessoa que era boa, justa, mas em um determinado momento da vida dela, ela se desviou do caminho de Deus, ou ela apostatou da fé, e nunca mais voltou para Deus. E muitas das vezes, essa pessoa acabou se envolvendo com coisas erradas. Acabou entrando para o tráfico, ou acabou usando drogas. Amanhã ou depois acabou matando alguém. Acabou se tornando uma assassina. E aí? Como é que fica? Uma pessoa boa, filho de Deus, já era de Deus, e daí de uma hora para outra vira má? Como que pode? Se uma pessoa má, como uma pessoa má não pode, que é filha de Satanás, descendente de Caim, da semente de Caim, que veio da semente de Satanás, uma pessoa má não pode vir para o Evangelho, que é impossível? Então como que uma pessoa que já é de Deus pode passar para o outro lado? E aí que tá. Outra pergunta: por que um filho de Deus deve perseverar? Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Então veja bem, se a pessoa é filha de Deus e filho do maligno, o filho do maligno, lógico que não vai perseverar porque ele não é de Deus, não é convertido. Mas um filho de Deus, ele deve perseverar. Porque se ele não perseverar no caminho de Deus, na porta estreita, no caminho do bem, no caminho do céu, no caminho da justiça, ele não vai ser salvo. Então, segundo os adeptos da semente da serpente, a pessoa má, que ela é do maligno, essa pessoa não tem salvação. Ao contrário daqueles que já são de Deus. Esses já são o trigo, como eu falei antes. Entendeu o que eu quero dizer com essa pergunta? Então, por que o Filho de Deus tem que perseverar? Então, o Filho de Deus não precisava perseverar, que ele ia ganhar o céu da mesma forma? Não é mesmo? Então, era isso que eu queria dizer sobre o assunto. Minha intenção aqui não é ofender aqueles que creem na teoria da semente da serpente, na crença da semente da serpente. Aqui é apenas a minha visão no campo teológico. E outra coisa, que homens maus existem por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva, mas não através do sexo de Eva com Satanás, ou através do sexo entre Adão e Eva, como muitos também pensam. Não. Homens maus existem por causa da desobediência de Adão e Eva de terem tocado e comido do fruto proibido, que Deus proibiu de eles tocarem e de comerem. E isso desagradou a Deus. Eles desobedeceram a Deus. E por isso eles foram expulsos do jardim do Éden. E por causa disso é ali que Adão e Eva perderam a sua comunhão com Deus. Perderam praticamente a sua vida espiritual. Acabaram se tornando mortos espiritualmente e acabaram ganhando a morte física. E por eles terem sido expulsos do jardim do Éden, aí, como Deus disse, que maldita é a terra por tua causa. Gênesis capítulo 3, versículo 17, que Deus falou para Adão. E por causa dessa desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E hoje o nosso mundo está do jeito que está, um mundo difícil de se viver,
Um mundo injusto, corrupto, maldito, por causa do pecado, que corrompeu a natureza, o homem e os animais. Então, quero dizer mais uma vez a minha opinião. Bom, quem já viu, está acompanhando o vídeo, já sabe qual a minha opinião sobre o assunto, que o pecado original foi a desobediência de Adão e Eva terem comido do fruto proibido. E esse fruto não está... Ah, mas o fruto é uma coisa, a fruta é outra, irmão Fabiano. O fruto está dizendo sobre sexo. Não. O pecado não foi do sexo, não foi sexo entre Satanás e Eva, e também não foi o sexo entre Adão e Eva. Foi a desobediência de Adão e Eva de terem tocado e terem comido do fruto que Deus proibiu eles de comer. Porque eles tinham várias árvores ali no jardim. E qualquer outra árvore eles podiam comer da fruta que havia ali naquelas árvores. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deviam comer. E muito menos tocar. E isso é para nós hoje. Você quer herdar o céu? Quer ganhar a salvação de Deus? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça os ensinamentos de Jesus Cristo. Obedeça tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Porque se você desobedecer um só ponto, uma só desobediência, seja ela qual for, já vai te impedir de entrar no reino dos céus. Então, você que está vendo o meu vídeo, neste momento você pode não estar vivendo a palavra de Deus, não estar vivendo em obediência à palavra de Deus. Eu digo para você, passe a fazer a vontade de Deus, passe a obedecer a palavra de Deus, passe a ouvir a voz de Deus, senão Deus fará com você o mesmo que fez com Adão e Eva. Você será expulso do jardim do Éden. Quer isso para a tua vida? Eu não quero. Eu quero permanecer dentro do jardim do Éden. E para eu continuar dentro do jardim do Éden, eu tenho que obedecer a Deus em tudo. Eu não devo fazer isso ou aquilo que Deus não quer que eu faça. Assim como Adão e Eva fizeram. E eles pagaram o preço por causa desse erro. E é por isso que hoje o nosso mundo está do jeito que está. E o nosso mundo só vai voltar a ser como era antes, no início da criação do homem, da terra e dos animais, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, voltar. Glória a Deus! Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha entendido, através deste estudo, deste vídeo, a respeito da semente da serpente. Amém?